1 Timóteo, capítulo número 1. Verso número 13. Assim, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a longanimidade, ou toda a paciência, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Nós dissemos aqui que o apóstolo Paulo, ele não poupou os adjetivos que demonstravam a sua natureza, a condição humana do homem pecador. Ele não se ressentiu, ele não teve receios de dizer e de reconhecer a sua natureza pecadora. Nós dissemos aqui que o homem que realmente foi iluminado pela graça, pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito de Deus, e que ele creu em Cristo como seu Salvador, ele não tem receio algum de reconhecer quem ele é, né? E nós falamos ontem o quanto nós somos pecadores, né? E a definição que o apóstolo Paulo usa é miserável homem que sou, né? Para falar da sua condição de pecado. E eu quero falar um pouco mais sobre isto, né? Sobre esta condição do homem de pecado. O que é o pecado? O que é pecado? Né? Essa é a doutrina. Falar um pouco sobre a doutrina do pecado. O que é o pecado? O pecado na Bíblia é a transgressão, é a violação da lei de Deus. É não agir de acordo com o que Deus determinou na sua lei. É não agir em conformidade com a lei de Deus. Agora, a lei, nós precisamos entender o que é a lei. O que é a lei de Deus? A lei de Deus não é apenas um mandamento. A lei de Deus é todo o mandamento, todas as ordenanças. Ela não é apenas os 10 mandamentos, ela não é apenas um mandamento dos 10, mas ela é todo o mandamento, toda a ordenança, tudo que Deus deu e determinou ao seu povo Israel, quando ele se revela a Israel, e é estendido a todos os homens. Em 2 Reis, capítulo 17, versículo 13, o Senhor diz assim, 2 Reis 17, 13, o Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltem-se dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Você vê, toda a lei que ordenei, toda a lei que dei a vocês por meio dos pais de vocês. Então a lei não é um mandamento, não é apenas uma ordenança, não é apenas uma coisa, é tudo o que Deus determinou, todas as ordenanças, todos os artigos, todo o livro da lei. Isto é a lei de Deus. Então, e por que é importante entender isto, entender o que é o pecado? Porque é tarefa daquele que prega o Evangelho convencer
o homem de que o seu problema é o pecado. O nosso problema não é qualquer outra coisa. O nosso problema é o pecado. Esse é o nosso problema. O nosso problema não é a falta de dinheiro. O nosso problema não é um relacionamento, nosso relacionamento com as pessoas. O nosso problema não é o mundo. O nosso problema não são as circunstâncias que vivemos. O nosso problema é o pecado. O pecado é o problema. É por isso que é preciso tanto entender o que o pecado é. E qual é a condição do homem pecador? Esta é uma tarefa do pregador de todas as gerações, de todos os tempos. João Batista, o precursor de Cristo, ele clamava aos ouvidos de Israel: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. Então, a lei de Deus são todos os ordenanças, todos os mandamentos. Então, e quando o homem ele viola todos essas ordenanças, não é? Que o cálculo que é feito é cerca de 613 ordenanças que estão na lei, que estão no Pentateuco. Tiago nos diz, em Tiago capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: porque quem guarda toda a lei, ou quem pretende guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, a lei de Deus, ela nunca é dita: obedeça isso, ou obedeça aquilo, ou não faça isso exatamente, ou não faça aquilo. A ordem clara para Israel era obedecer e guardar toda a lei, todos os mandamentos. Então, se o homem tropeça em um só, ele se torna culpado de todos. Não é a culpa do pecado, ela não está relacionada só àquela transgressão que você cometeu. Não, você é culpado de tudo. O homem é culpado de tudo, de ter descumprido tudo. Então, nós temos esse conhecimento de que o infrator da lei, mesmo nos nossos dias, mesmo na lei do nosso país, que também tem muitos artigos, códigos e regulamentações, o infrator da lei é aquele que viola apenas uma lei. Se o homem está com o seu veículo transitando pela rua, e ele avança o farol vermelho, ele é o infrator da lei. Ele já se tornou um infrator, ele já se tornou alguém que a lei o condena. Há uma pena já, há uma punição por isto. Com a lei de Deus não é diferente. A obrigação é de cumprir toda. Ou você é um bom motorista e não comete nenhuma violação de trânsito, ou você é um mau motorista porque infringiu a lei de trânsito. A diferença entre um motorista que é um bom motorista é aquele que não infringiu a lei. A partir do momento que ele infringe a lei, avançou um farol vermelho, fez uma ultrapassagem que não podia ser feita, transitou por um local que não poderia ser transitado, pronto, ele já é um infrator da lei. Então, é isso que Tiago está nos dizendo. Pois quem guarda toda a lei, e todos estão sujeitos à lei de Deus, todos os homens, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago também, capítulo 4, versículo 17, Tiago também diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então o homem peca tanto por ação, ou seja, por ele fazer o que a lei diz para não fazer, como ele também peca por omissão, ou seja, não fazendo o que a lei manda ele fazer. Então, tanto é culpado da lei aquele que fez o que a lei
determinou que ele fizesse, como também é culpado aquele que não fez. Então ele está dizendo, se o homem sabe que deve fazer o bem, mas ele não faz, isso já o torna pecador e transgressor. É assim que Deus olha. Esta é a visão de Deus sobre o pecado. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 4, é dito para nós: qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, o que é iniquidade? Iniquidade nada mais é do que a transgressão da lei de Deus. Porque a iniquidade é uma palavra que ela tem um peso muito forte na Bíblia. Nós podemos não ter a dimensão do significado dessa palavra iniquidade na Bíblia, né? Porque o salmista, quando vai falar dos adversários, dos seus inimigos, quando ele vai falar dos inimigos de Deus, ele vai usar essa palavra, iniquidade, iníquo, né? É o perverso, é o criminoso, é aquele que cometeu uma transgressão grave, que cometeu algo, uma transgressão grave. A palavra iniquidade tem um peso moral muito grande na Escritura. E que nós, no português, às vezes não tenhamos exatamente a compreensão do peso dessa palavra, mas ela carrega um peso moral muito grande. E aos olhos de Deus, ao que a Bíblia diz, qualquer um que transgredir apenas um dos mandamentos já é considerado iníquo. Já é uma iniquidade. E o que é iniquidade? E o que é a transgressão da lei? Nada mais é do que a desobediência à lei de Deus. É desobedecer a Deus. Ou porque fez o que não deveria ser feito, ou porque deixou de fazer aquilo que deveria ser feito. Então, a Bíblia também mostra para nós a razão da nossa condição de pecadores. Primeiro nós definimos aqui o que é o pecado. Isso que eu disse aqui é o que é o pecado. Agora, a Bíblia também mostra para nós qual é a condição do pecador, a condição do homem no pecado. Veja, violou a lei de Deus, é um transgressor, é um pecador. Agora, o quanto nós somos pecadores? A Bíblia diz que, nós vemos na Bíblia que Deus fez um pacto com Adão lá no Jardim do Éden. Ele era o nosso representante, de modo que esse pacto foi estabelecido com Adão e com toda a sua descendência e com toda a sua geração. Veja que Adão, no Jardim do Éden, ele tinha apenas um mandamento: não comerás do fruto proibido, não comerás do fruto proibido. Ele tinha apenas um mandamento a cumprir. E ele desobedeceu a Deus. Então o pecado que Adão pecou, as consequências foram transmitidas a nós. Quando Adão pecou, todos nós pecamos. Isto é o que a Bíblia afirma sobre a condição do homem pecador. Entende isso? Isso não é uma invenção humana, meu querido. Isso não é uma ideia que surgiu da mente humana. Esta é a revelação bíblica. Isto é o que Deus revelou acerca da nossa condição humana. Então, e nós vemos que a Bíblia já traz para nós essa informação de que o homem já nasce nessa condição de culpado, porque é isso que significa ser um descendente de Adão, significa ser culpado da mesma culpa de Adão, mesmo você e eu não estando presentes lá no Jardim do Éden com Adão, mas nós estávamos no sangue de Adão, na pessoa de Adão, no homem Adão, nós estávamos. E as consequências do seu pecado atingiu
todos os seres humanos depois dele. Veja, irmãos, a doutrina da soberania de Deus, ela é muito difícil de aceitar para os homens naturais, mas essa aqui também é. Essa também é. Você já parou para pensar nisso? Você já refletiu sobre o que a Bíblia está dizendo? É muito comum os homens acharem que não tem pecados que Deus os possa condenar. Mas a Bíblia vem com uma informação aqui implacável. Você já nasce pecador. Você já nasce culpado. Ao nascer, você já nasce culpado. Você já nasce com uma marca. Filho da ira de Deus. Maldito e condenado. Veja, essa afirmação, ela ofende o homem. Tanto quanto ofende a soberania de Deus. Por quê? Porque é difícil para nós aceitarmos que somos culpados de uma coisa que, no nosso modo de ver, não fomos nós que praticamos. Você quer ver uma pessoa ficar irritada, é alguém acusar ele de ter feito uma coisa que ele não fez. Ele range os dentes, ele briga, ele vai jurar inocência a todo custo. Então essa afirmação aqui que a Bíblia está nos mostrando de que o homem nasce nessa condição de pecador, ela já é ofensiva para o homem. Mas ela é ofensiva, mas ela também é constatável. Ela também é constatável. A Bíblia é o único lugar na terra, no mundo, é a única religião, se é que se pode dizer que o Evangelho é uma religião, que faz essa afirmação aqui. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. A constatação de que nós herdamos a culpa de Adão é a morte, porque nós morremos. O que foi que Deus disse para Adão? Não coma do fruto desta árvore, porque o dia que você comer, você vai morrer. Então a morte do homem, a morte física do homem, é uma prova. Paulo está usando aqui em Romanos capítulo 5, esta prova para mostrar para nós que não adianta nós queremos nos rebelar contra esta verdade de Deus. Por quê? Porque ela é constatável. Nós podemos ver e perceber com os nossos próprios olhos. Então, no que consiste esse estado de pecado do homem, né? Ou seja, de nascer na condição de pecador? O que isto traz? Isso traz a culpa de Adão, que é herdada. Isso traz falta de retidão, porque nós perdemos aquela retidão, aquela perfeição que Adão tinha no jardim, nós perdemos com a queda. Então nós não a temos mais. E só o fato de não termos mais esta retidão que Adão tinha e que perdeu por causa da queda, isso por si só já gera uma separação inevitável. Uma inimizade entre nós e Deus, uma culpa que o homem carrega. E a outra consequência é a corrupção de toda a sua natureza, de todo o seu ser. Tudo foi corrompido pelo pecado. Vontade, mente, pensamentos, desejos, a imaginação do homem, tudo foi corrompido pelo pecado e foi afetado pelo pecado. O homem foi inteiramente afetado pelo pecado, e isto é o que traz e gera também essa inimizade contra Deus. Então, isto é recebido pelo nascimento. O homem já nasce nessa condição. A Bíblia é muito enfática nessa doutrina. A Bíblia é muito enfática nessa doutrina.
Salmo 51, versículo 5, o salmo em que Davi confessa o seu pecado. Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade, ou seja, eu nasci transgressor da lei. Não é que eu me tornei um transgressor da lei, eu nasci um transgressor da lei. E Davi havia acabado de cometer um pecado de adultério. Mas ele está dizendo: eu não me tornei um transgressor, um iníquo por causa do meu adultério. Não, eu nasci transgressor. Você vê, é muito forte essa expressão aqui, o significado dela. Eu nasci transgressor da lei, em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19, Paulo destaca também esta condição. Ele diz: portanto, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os seres humanos. Juízo, né? Condenação sobre todos os seres humanos. É por isso que Jesus diz: aquele que não crê no Filho de Deus, não é que ele vai ser condenado. Jesus diz claramente: já está condenado, porque o homem nasceu transgressor, ele já nasceu condenado, ele já nasceu filho da ira. Então, o homem incrédulo que não crê na palavra de Deus, ele se revolta com isto. Essa é uma afirmação revoltante. Esta é uma afirmação que não lhe cabe na sua mente. E por incrível que pareça, queridos, essa afirmação ofende muitos cristãos. Ofende muitos cristãos. Ofende porque eles nunca ouviram isso. Eles às vezes têm anos que estão na igreja e eles nunca ouviram isto. E quando ouvem, eles ficam espantados com esta afirmação. Eles questionam a justiça e o amor de Deus. Eles questionam a bondade de Deus por conta dessa afirmação. Versículo 19: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Pela desobediência de um homem, de Adão, todos se tornaram pecadores. Então a natureza humana foi afetada e trouxe corrupção e culpa. Romanos capítulo 8, versículos 7 a 8 nos diz: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O homem que está no seu estado de nascimento natural, que nasceu naturalmente, que não nasceu no espírito, há uma inimizade contra Deus. Ele não pode agradar a Deus, porque ele já nasce transgressor, ele já nasce em iniquidade. Então ele não pode de maneira alguma fazer nada. Ele não tem a retidão original, foi perdida. Então ele não pode agradar a Deus. E a inclinação natural do homem é contra Deus, é inimizade contra Deus. Veja, não é que o homem é simplesmente que ele é um inimigo de Deus. Há uma inimizade contra Deus, porque se fosse só um inimigo, Deus poderia facilmente, o problema poderia ser facilmente resolvido. Se você tem só um inimigo e você de repente não tem mais, acabou o problema. Mas aqui o que a Bíblia está dizendo é que há uma inimizade, ela permanece, ela está na natureza humana, ela está na inclinação humana. Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram fugir da presença de Deus. Quando ouviram a voz de Deus no jardim, eles tentaram fugir de Deus. E o homem continua tentando fugir de Deus. Esta é a inimizade. A sua mente não quer, os seus desejos não quer, sua vontade não quer, seu coração não quer, os seus impulsos são contrários. Ele quer se afastar. A lei de Deus
o aborrece, a vontade de Deus o aborrece, as ordenanças de Deus o aborrece. Por quê? Porque a sua natureza está em inimizade contra Deus. É por isso que ele não pode agradar a Deus. Em Marcos capítulo 7, versículo 21, Jesus fala no que consiste, né, essa inimizade com muita clareza para nós, né? Marcos capítulo 7, versículo 21, nos diz assim: porque dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro da pessoa e a contaminam. Por isso que eu disse no início da pregação, esse é o desafio do pregador. E é isso que o Espírito Santo precisa fazer, é convencer o homem que o problema não está fora dele, o problema está nele mesmo. O problema está lá dentro, no seu íntimo, no seu coração. É de lá que está procedendo os males para a sua vida, os males para a sua infelicidade, os males para os seus problemas, os males que afetam os seus relacionamentos, casamento, que afetam a sua vida, que afetam o relacionamento de pais e filhos, que afetam as pessoas, que causam tristeza, desilusões, frustrações, escravidão, escravo pelo medo, pelo pecado. Então é de lá que procede os maus pensamentos, imoralidades sexuais, furtos, homicídios e todas as espécies de males. É do coração do homem. Agora, quanto é importante entender isso, né? Como é relevante saber isso? Quão importante é você saber disto, essa condição de miséria. Esta é a condição de miséria do homem. Que o mal está nele mesmo, não está fora dele, está nele mesmo. Então, e por que isto é assim? E por que esta condição de miséria do homem? Justamente por causa da perda da comunhão com Deus. O pecado causou uma separação, uma ruptura. E então veio a condição de miséria do homem. Então veio agora a maldição. Ele foi amaldiçoado por Deus por causa da sua desobediência. Toda a terra foi amaldiçoada por Deus. Ele é alvo da ira de Deus. É sujeito a todo tipo de misérias nessa vida, de desgraças, de enfermidades, doenças, males e todos os problemas que estão afetando o mundo, a humanidade, em decorrência dessa culpa. E também a pena do inferno para os seus pecados, o castigo eterno de Deus. Veja quão miserável é a condição do homem. Nasce transgressor, cheio de culpa, em inimizade contra o seu Criador, inclinado para o mal. O mal procede de dentro do seu próprio coração. E ele é alvo da ira, e ele é alvo da condenação eterna de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8, está dito para nós: ao ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Desde então, o homem tenta se esconder de Deus, porque ele não pode estar na presença de um Deus santo, justo e perfeito. O verso 24, e depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho
da árvore da vida. Então ali foi a separação definitiva entre o homem e Deus. Então todas as consequências vieram. O homem ele carrega a culpa herdada de Adão, mas ele mesmo, nós mesmos nessa vida, nos anos da nossa vida, com as nossas ações que praticamos, também acumulamos muitos pecados, muitas transgressões. Não é que apenas a culpa de Adão nos condena, os nossos próprios atos e pecados também nos condenam. E o resultado disso é a morte. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, é dito para nós: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o homem precisa de um Salvador. Ele precisa de alguém que o resgate. Ele precisa de uma graça, como foi dito aqui pelo presbítero Wilson, que me antecedeu. Ele precisa de um ato de bondade de Deus, né? Jesus, em Mateus 25, 41, 46, ele diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber. Aqui Jesus está enfatizando o que Tiago disse, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, né? Porque tive fome e vocês não me deram de beber, tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso vocês não foram me ver. E eles lhes perguntarão: quando vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaram de fazer a um destes meus pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Se essa é a condição miserável do homem, qual é a solução então? Aonde está a solução? Aonde está a esperança? Está naquele que era sem pecados e veio para remover o pecado. Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19, que eu vou ler inteiro agora. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para justificação que dá vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Um homem pecou e condenou a todos, mas um homem foi perfeito em justiça e juízo para salvar todos aqueles que creem, todos aqueles que o Pai deu ao Filho na eternidade, antes da fundação do mundo. Então, o novo nascimento, essa regeneração, ela coloca o homem em oposição ao pecado. Em oposição ao pecado. Então o homem precisa de uma obra da graça, do Espírito, como foi dito aqui, uma graça eficaz, uma graça salvadora, uma graça redentora. Porque na sua condição natural de nascimento, nascido transgressor da lei, ele não pode agradar a Deus. É por isso que Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido na carne, ou seja, aquele que
vive apenas pelo nascimento, aquele que nasceu apenas da mulher, aquele que nasceu apenas da relação entre um homem e uma mulher, ele não pode agradar a Deus. Mas o que é nascido do Espírito, esse pode. Então o homem nasce filho da ira, filho da desobediência, maldito, transgressor da lei. Mas no dia em que o Espírito Santo de Deus vem, aleluia, e regenera esse homem, e faz ele nascer de novo, aleluia, da água e do Espírito de Deus, ele nasce, ele surge agora, espiritualmente para Deus. E agora sim, através de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, ele pode agradar um Deus que ele antes não podia agradar. Ele pode praticar aquelas ações que agradam a Deus. Ele agora encontra gozo, motivo, poder para obedecer a Deus, para não mais fugir de Deus, aleluia, mas ir exatamente na direção dele agora. Então o novo nascimento, ele coloca o homem numa condição agora de oposição ao pecado. Se o homem continua amando o pecado, escravo do pecado, governado pelo pecado, se ele ainda está sob o império das trevas, ele não nasceu de novo, querido. Ele ainda não nasceu de novo. Porque quando o homem nasce de novo, naturalmente, ele está em oposição ao pecado, em oposição à própria natureza humana que ele ainda carrega, que ainda se opõe a Deus, mas agora ele tem sobre ele, na vida dele, um agente eficaz, um agente poderoso, um agente que o purifica de todo pecado, de toda iniquidade. Ele tem agora um agente eficaz e poderoso que o leva à obediência, a desejar obedecer a Deus, porque agora ele encontrou o prazer na comunhão com Deus. Então o pecado é o problema, é o nosso problema. O pecado é o problema do homem. Esse afastamento de Deus é o problema do homem. Esta é a razão porque os males desta vida e porque o pecado leva o homem a se manter numa condição ainda de miséria e sem qualquer esperança. Mas quando o homem ele passa a ser uma habitação do Espírito Santo, e é guiado e governado pelo Espírito Santo, e ele passa então não mais a viver uma vida de pecados, uma vida pecando, amando o pecado e amando as coisas do mundo. Na verdade agora ele passa a aborrecer o pecado e amar a Deus e amar a lei de Deus. Ele passa então agora a desejar fazer aquilo que Deus ordena que ele faça, e ele recebe desse Espírito a graça, a força e o poder, a fé, a motivação para ir na direção da vontade de Deus. Então, é muito importante entender isto, porque você precisa ter a consciência que você só se livra do pecado e de todas as consequências do pecado que produz morte, infelicidades na tua vida. Você só consegue se separando do pecado.
E você só pode se separar do pecado pelo poder do Espírito de Deus. Pela força. Agora, você precisa desejar isto com fé. Você precisa crer, realmente, o homem precisa crer que é possível. Ele precisa crer e agir como alguém que crê que é possível. Não apenas ficar inerte, mas agir como alguém que tem fé, que abandona o pecado e vai para Deus, e clama por Ele, e roga por Ele, e pede a Ele forças, e pede a Ele, aleluia, quando o homem reconhece que o pecado é o mal da sua vida, que os males da sua vida é o pecado, é porque ele não está buscando em Deus satisfação e separação do pecado. Essas bênçãos começam quando o homem toma a decisão de definitivamente deixar de buscar no pecado e no mundo e nas coisas alegria, realização, prazer, e vai buscá-las em Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que há um benefício e que há um galardão para quem vai até Ele, um benefício e um galardão maior do que qualquer outra coisa neste mundo, e que é obedecê-lo, é separar-se do pecado, e que buscá-lo é separar-se do pecado, para desfrutar da sua paz e alegria, e a bênção no homem interior. É por isso que Paulo, quando ele ora, quando ele relata a sua oração aos Efésios, vamos ler, e nós já vamos concluir, aos Efésios no capítulo 3, como Jesus relatou para nós, que o problema do pecado, que o problema do homem é o seu coração, é o coração do homem de onde procede todos os males. E Paulo, sabedor disto, conhecedor disso, em Efésios capítulo 3, versículo de número 16, vamos ler os versículos anteriores, o 14, olha o que Paulo diz. Então, como a causa do problema do pecado é o coração do homem, a oração de Paulo aqui, que ele relata aos Efésios, ela tem uma precisão cirúrgica. Ele diz, Efésios capítulo 3, versículo 14: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Veja, esta é uma oração com uma precisão de um cirurgião, cirúrgica. Ele vai na fonte, ele intercede pelos Efésios na fonte do problema. Ele pede a Deus: Senhor, vai lá no homem interior, com o seu poder, com o poder do seu Espírito. Esta é a solução para nós, miseráveis pecadores, miseráveis que somos e dependentes da graça e do amor de Deus. E se nós clamarmos com fé, crendo, Ele é fiel e justo para nos conceder a sua graça. Amém?